esta ceia, memorial de transformou. Os emblemas que hoje temos simbolizam a redenção, pois de Deus o sacrifício limpa o mal e traz perdão. Nosso mal e vil pecado trouxe dor e perdição, mas de Deus o amor profundo nos livrou da escravidão. E pensarmos desta ceia, lembra a morte de Jesus. Vemos sim a nossa culpa, muito foi por nós na cruz. Tudo enfim de rude e triste, nessa cruz desfeita está. Para nós somente existe, mas em Deus que durará. Damos graças e louvores, homenagens ao Senhor. Temos fé em sua vida, seu real e eterno amor. Eu quero convidar todos para se assentarem. Nesse momento nós vamos ter a oportunidade de termos uma reflexão sobre a palavra de Deus. Ontem eu fui surpreendido por duas ligações diferentes, mas me contando de um mesmo fato. Da quinta para sexta-feira, uma mãe, avó, estava na casa com a família, com seus netinhos, o seu genro, e ela começou a se sentir mal. A princípio, algo relacionado ao estômago, um certo enjoo, náusea, uma ânsia. E não demorou muito, ela foi ao banheiro, mas percebeu que as coisas estavam piorando. O genro então pediu para que fosse chamada a ambulância chegou prontamente, e a situação dela foi se complicando e se agravando, embora ela não tivesse perdido a lucidez. E no trajeto para o hospital, ela sofreu uma parada cardíaca, chegou ainda com vida no hospital, mas no hospital teve uma parada cardíaca bem forte e infelizmente não resistiu. Ontem, por volta das 5 até por volta das 8, eu estive na casa onde tudo ocorreu, com a família. Essa é uma situação tanto quanto triste. A morte por si só, seja de quem for, em qual situação for, é algo triste. Mas especialmente quando nos pega de surpresa, quando ninguém esperava, quando não fazia parte de nenhum plano que a mente poderia pensar que naquele momento alguém amado poderia descansar. Enquanto eu estava com a família, você, ao conversar, interagir, olhar nos olhos, perceber pelo tom de voz as histórias, o clima do ambiente, realmente a dona Ana, 69 anos, chegou aqui no ano de 94, criou uma filha sozinha. A filha venceu nos Estados Unidos, casou-se, gerou 2 netinhos. Você percebe que era uma pessoa muito querida, muito amada. E por várias vezes, enquanto eu estava no atendimento pastoral, era mencionado
que todas as coisas boas que era dita sobre ela, as pessoas diziam: nós não estamos falando assim porque ela morreu, porque realmente é verdade. Ela era uma pessoa muito querida, muito amada, alguém realmente disposta a ajudar com a família, com os amigos. E nessas horas, queridos, você sabe, não existe nenhum tipo de discurso ou palavras humanas que possa reparar a dor, que é como se tivesse cortado, amputado uma parte de você. Não existem palavras que possa aplacar essa profunda dor. Todavia, nessa hora, no nosso íntimo, a gente se pergunta algumas coisas. Uma delas, que aliás me perguntei muito semanas atrás, com o descanso do nosso querido irmão Sérgio: o que a gente está fazendo com a nossa vida? Porque a gente está aqui, um com o outro, bem próximo, bem perto, mas um evento muda tudo. Mas uma pergunta que é recorrente a nós nessas situações: por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? E por que coisas boas acontecem a pessoas ruins? Já percebeu que existe muitas vezes uma inversão nessa nossa lógica? Pessoas que nós julgamos e consideramos serem boas padecem por coisas ruins, que às vezes nós nem desejaríamos para a pior pessoa do mundo. E às vezes pessoas notoriamente ruins parece que são abençoadas e recebem coisas boas na sua vida, que pessoas que no nosso julgamento fariam e fazem por merecer, acabam não recebendo. Esse dilema, ele não é novo. Essas histórias, elas não começaram na nossa geração. Elas estão presentes no mundo desde que o pecado entrou aqui. E a Bíblia nos revela algumas histórias que mostram a realidade desse dilema. Deixa eu te perguntar aqui: qual para você é a história mais linda da Bíblia? Se eu fizesse uma enquete, talvez a história de José, para muitos de nós, quem sabe para a maioria, seja a história mais linda de toda a Bíblia. Particularmente, José não é o meu personagem predileto, mas para mim é a história mais linda da Bíblia depois da história de Jesus. Sempre que eu dedico tempo para pesquisar sobre a história de José, eu sempre encontro pontos que eu nunca tinha pensado e visto. É uma história que ela não se esgota nas suas aplicações, nas suas vertentes para a nossa vida. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, lá no capítulo 37. No comecinho da Bíblia. Eu, obviamente, pelo fato da história ser conhecido, pela questão do tempo, não vou entrar nos detalhes. Você conhece a história, mas eu queria só ler um pequeno verso. Na verdade, não é nem um verso, é uma pequena frase de um verso. Lá no finalzinho do verso 28, depois que José é retirado da cisterna e a caravana dos ismaelitas estão passando e os irmãos decidem vendê-lo, o texto diz na última parte o seguinte: o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Para quem não sabe, 20 ciclos de prata representa a 228 gramas de prata. Praticamente nada. Pouca coisa em face de uma vida de um ser humano. Esse daqui, queridos, foi o último momento que os irmãos de José e José
trocaram olhares. Foi a última vez na narrativa bíblica que o grupo de irmãos olharam para José e José olhou para os seus irmãos. Daí para frente eles não vão mais se falar, não vão mais conviver, eles não vão mais se ver. E a história dos irmãos segue com alguns poucos lampejos de situações que aconteceram relatadas na Bíblia, mas a história de José segue. A Bíblia conta desde a sua saída, a sua chegada no Egito e tudo aquilo que ele viveu no Egito. O seu sucesso, a sua prosperidade, a sua maneira diligente e audaciosa de se colocar como servo de Potifar, administrando todas as coisas, e o Potifar reconhecendo que realmente havia habilidade, capacidade e havia Deus na vida de José. A gente vê o fatídico cenário onde a esposa de Potifar, ao se ver rejeitada por José, arma para cima dele. E você sabe que Potifar, ele não acreditou na esposa. Ele acreditava em José, porque se ele houvesse acreditado na esposa, José não teria sido preso, ele teria sido morto. Potifar acreditava em José e por isso não matou, mas ele precisava de preservar o seu status quo e não podia deixar a situação correr tranquilamente. Dali, ele vive a experiência de revelar sonhos. Alguém que prometeu para ele que ele seria lembrado diante do faraó e esqueceu, mas depois então ele é lembrado 2 anos à frente, e agora então ele é colocado como o segundo homem do Egito. E eu pergunto para você, se a história de José terminasse bem aqui, já não seria uma história de triunfo, um case de sucesso? Se ela terminasse bem aqui, José o segundo no Egito, a Bíblia poderia continuar sem mencionar ou sem colocar alguma outra coisa a mais, porque só por isso já seria uma história repleta de bênçãos e triunfos. Mas você já viu aquele ditado que diz assim, às vezes o mundo dá voltas? Existem situações que não apenas dá voltas, parece que o mundo capota. Eu quero convidar você para vir comigo para um capítulo um pouco mais à frente, em Gênesis 45. Gênesis 45 mostra que o mundo dá voltas e mais voltas e mais voltas, e às vezes capota, e nesse capotar, o mundo nos coloca em situações que a imaginação humana não seria suficientemente capaz de criar um enredo tão lindo e profundo quanto esse. E Gênesis 45 conta o momento quando José, depois de preparar o caminho, depois de preparar o solo, para poder então se reatar com seus irmãos, ele vai se revelar aos filhos de Jacó. E diz assim, Gênesis 45, então José, não se podendo conter diante de todos que estavam com ele, gritou, saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Queridos, tente imaginar comigo o jovem José, acorrentado, algemado, caminhando em direção ao Egito, olhando para trás, vendo as colinas, as tendas, os animais do seu pai Jacó. E à medida que a sua tristeza aumentava, a vista da sua vida que ficava para trás diminuía. Cada vez mais as tendas iam diminuindo, os animais desaparecendo, e sobrava na lembrança e na memória de José o último olhar que ele teve para com seus irmãos.
Imagina agora, depois de tantos anos e reviravoltas, altos e baixos, José podendo agora não apenas olhar para os olhos dos seus irmãos, mas ele está em vias agora não apenas de se revelar, mas de contar toda uma história que os maiores escritores não poderiam ter registrado nos mais belos livros. E o texto diz assim, verso 2: E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E ele disse aos seus irmãos: Eu sou José. Nesse momento cai no colo dos irmãos de José, não uma granada, mas uma bomba atômica, que no primeiro momento causou para eles um espanto, os levando próximo a um surto, pela falta de condições de imaginar que aquele menino vendido como ismaelita era aquele líder agora do império mais importante e poderoso daquele mundo. E o texto diz que na sequência, ele pergunta pelo seu amado pai e pelos seus irmãos, os quais responderam, aterrorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: Agora, chegai-vos a mim. Então disse: Eu sou José. E quando na Bíblia o escritor repete uma expressão bem próxima da outra, não é à toa. Ele está reforçando aqui que tem alguma coisa acontecendo. José recém tinha dito a frase, eu sou José. E não passa 2, 3 versículos, ele repete, eu sou José, porque aquilo era inconcebível na mente dos seus irmãos. E o texto continua, a quem vendestes para o Egito. E eu preciso que você mantenha essa frase aí contigo. A quem vendestes para o Egito. E o texto continua, agora não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para cá. Em outras palavras, o escritor Moisés, ele está colocando aqui nas palavras de José, que José disse que os seus irmãos são os responsáveis por ele estar no Egito, pois foram seus irmãos que o venderam. Tá ok? O escritor diz aí por 2 vezes, que José foi para o Egito, palavras de José, porque os seus irmãos o venderam. E o texto continua e diz assim, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Aqui parece que tem 2 ideias que estão em contradição. E pela lógica, 2 ideias em contradição não podem ocupar o mesmo espaço. Elas não podem ser opostas entre si e verdadeiras. Ou é uma ou é outra. Não tem como natureza e Ana Teresa, embora sejam similares, serem a mesma coisa. E eu quero te fazer uma pergunta aqui. José foi para o Egito porque os seus irmãos o venderam, isso está na Bíblia? Ou José foi para o Egito porque Deus o enviou? E não vem com essa coisa, os dois, pastor. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E o texto continua no verso 8, porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós. E eu te pergunto de novo, José foi para o Egito porque os seus irmãos o venderam, ou ele foi para o Egito porque Deus o enviou? Verso 7, Deus me enviou adiante de vós para conservar-vos, vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento.
Verso 8: assim, não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor da sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Por 2 vezes José fala: vocês me venderam, por isso eu vim para cá. Por 3 vezes ele fala: eu vim para cá porque Deus me enviou. E eu estou te perguntando nessa manhã: José foi para o Egito porque ele foi vendido pelos seus irmãos, ou ele foi para o Egito porque Deus o enviou? Queridos, se nós sentássemos no divã da vida e você abrisse o coração, todos nós, sem exceção, temos páginas na nossa existência das quais nós fomos duramente feridos, traídos, humilhados, prejudicados, magoados, ofendidos, decepcionados. Se nós abríssemos o divã da mente de alguns outros, talvez, pode ser, não sei, existam pessoas que, se dependesse delas, nós sequer existiríamos. O coração natural do ser humano, ele é dado à vaidade, ao orgulho, à mentira, à maldade, à calúnia, à difamação, à traição, ao ódio. Essa é a nossa natureza, que 24 horas coabita dentro de nós, lutando contra nós mesmos e contra os outros. E talvez diante desta manhã na sua vida, como eu disse, existam capítulos que você foi fortemente ou duramente prejudicado. Mas eu gostaria de lembrar você nesta manhã. E aqui está a resposta que define se José foi vendido ou se ele foi enviado. E me escute só. Para quem se converteu ao Senhor, e eu acredito que em algum momento, se você está aqui, você teve conversão ao Senhor, o nosso Deus. Para quem se converteu a Deus, para quem, depois da sua conversão, dia a dia, tem procurado se consagrar ao Senhor. E quando eu digo consagrar, é você dedicar as primeiras horas da manhã ao Senhor, lendo a Bíblia, orando ao Senhor. Para quem de manhãzinha acorda, no seu contexto, na sua vida, no seu jeito, e de todo o coração busca a Deus, vai na presença do Altíssimo, está tentando pela fé tocar o altar, o trono de Deus, está procurando ver a face do Senhor. E para quem, com a ajuda do Espírito Santo, está lutando para fazer tudo de acordo à vontade de Deus. Eu vou repetir a você. Para quem se converteu ao Senhor, entregou-se a Cristo Jesus. Para quem todos os dias, nas suas fraquezas, na sua vida quebrada, está se consagrando ao Senhor, lendo a Bíblia, orando, buscando o grande eu sou de todo o coração. E para quem, com a ajuda do Espírito, está lutando para minimamente fazer tudo de acordo à vontade de Deus, escute agora o que eu vou lhe dizer. Até quando tudo está dando errado, é porque tudo está dando certo. Mesmo quando parece estar dando tudo errado, é porque tudo está dando certo. José se converteu ao Senhor, ao Deus do seu pai. Embora sozinho em terra distante, se consagrou ao Senhor e procurava em todas as coisas corresponder à expectativa de Deus.
E embora na leitura da Bíblia existam momentos que parece que está dando tudo errado, parece que o mal está prevalecendo sobre a vida de um justo, e eu quero lembrar você que a vida não é vista e não pode ser encarada como uma foto que retrata apenas o momento, mas como um filme que mostra toda a realidade. Ainda que tudo parecia estar dando errado para José, tudo estava dando certo. Porque para quem se converteu ao Senhor, para quem consagra a sua vida a Deus, para quem procura com a ajuda do Espírito Santo fazer todas as coisas de forma correta, ainda que os capítulos estejam contando histórias de traição, histórias de mágoa, de decepção, de frustração, de perdas, no final do livro há um capítulo que vai revelar claramente que o Deus que você escolheu para se converter, para se consagrar e para se alinhar à sua vontade, está cuidando para que as ações humanas se transformem em bênçãos divinas. Só que essa história, ela aponta para uma outra história. Porque existem alguns personagens na Bíblia que eles são tipos de Cristo. São personagens que jogam luz e preparam caminho para o nosso Salvador, Cristo Jesus. E se José foi visitar os seus irmãos, Jesus Cristo veio visitar os seus irmãos, filhos do seu pai. E se José foi rejeitado pelos seus irmãos, Cristo foi rejeitado pelo seu próprio povo. E se José, ele foi vendido por 228 gramas de prata, Cristo Jesus, ao ser vendido por 20 moedas de prata, foi vendido por apenas 102 gramas de prata. E se José ele foi quase que morto, Cristo Jesus foi literalmente, no sentido pleno e profundo, morto por nós, seus irmãos, filhos do nosso Pai. Mas assim como a história de José é uma história que está sendo contada a fim de mostrar que todas as situações ruins e precárias estavam contribuindo para salvar um povo, a história de Jesus foi contada para salvar os seus irmãos, os filhos de Deus, o nosso Pai. E queridos, sabe que na história de Cristo, não é simplesmente como na história de José, as ações humanas fazendo com que as coisas aconteçam. Mas em meio às ações dos homens, Deus também está agindo. Isaías 53, no verso 10, se você tiver a sua Bíblia, você pode ler comigo. O capítulo do servo sofredor. Ali diz assim: todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Assim como na história de José, Deus estava agindo para salvar o seu povo, na história de Jesus, Deus está agindo para salvar o seu povo. Deus decidiu, agradou-se que Jesus Cristo fosse moído para que nós tivéssemos vida. Quando a gente vai para João 3,16, lá no Novo Testamento, a Bíblia diz para nós, e a gente pode inclusive falar juntos, um dos textos mais lindos da Bíblia: porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A ação de Deus na história. Deus doou, entregou o seu Filho. Se nós formos então na sequência para Atos capítulo 2, verso 23, um pouquinho mais à frente, a palavra do Senhor diz assim a nós, Atos 2, 23, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Assim como na história de José, as ações humanas, aparentemente de acordo com o que os nossos olhos podem enxergar, estavam ditando os rumos, mas por detrás dos bastidores era a ação de Deus que estava guiando a história. Na história de Cristo, que é uma história que é maior e mais ampliada do que a história de José, nós vemos que Deus, embora os homens o levou ao madeiro, era Deus que estava operando o seu desígnio. Queridos, se você quiser conhecer o significado da palavra amor, não vá ao dicionário, vá ao Calvário. Ali é o lugar que Deus decidiu morrer por você, a viver sem você. É o lugar onde a graça, ela se tornou, diante do mundo e do universo não conhecido por nós, um espetáculo que não pode ser entendido. E quando nós nos reunimos diante da ceia do Senhor, trazendo as nossas mais duras crises, as nossas mais profundas mágoas, quando nós trazemos diante da ceia do Senhor todas as traições, discórdias, todas as nossas contrariedades, todos os pecados dos quais fomos alvos ou todos os pecados que nós flechamos a vida de alguém, tudo isso se dissolve, se desfaz, vira névoa e fumaça, porque a gente se depara com a ação de Deus mostrando que para aqueles que se convertem ao Senhor, aqueles que se consagram a Deus e que com a ajuda do Espírito Santo estão procurando fazer o assim, diz o Senhor, até quando tudo está dando errado, é porque tudo está dando certo. E nesta manhã Deus nos convida a deixarmos tudo e todos no chão da poeira da qual Cristo Jesus pavimentou o caminho com a sua graça, nos colocando em contato diretamente com Ele. Que nesta manhã, na nossa vida, no íntimo do nosso coração, possa haver perdão entre Deus e o homem, perdão entre o homem e o homem. Que possa haver reconciliação entre nós e Deus e reconciliação entre nós e o nosso próximo. E que as bênçãos do Senhor continuem caindo sobre a sua vida. E que o plano de Deus terrestre, o seu plano final de nos salvar, nada, nem ninguém, nem mais a profunda decepção, nem mais o alto orgulho, possa nos separar do amor de Deus, o nosso Pai. Que Deus nos abençoe. Agora eu gostaria de convidar a congregação que nós nos coloquemos de joelhos para orar aqui pelos símbolos da nossa Santa Ceia. Nosso Pai que estás nos céus, nós estamos aqui, com o nosso coração agradecido por estarmos aqui nessa celebração de Santa Ceia, Pai. Obrigado por termos aqui uma igreja, um lugar onde podemos relembrar nesse momento o que esse evento lá atrás significou para nós, sabendo aqui que vamos ter o pão representando o teu corpo, o sangue, o vinho representando o teu sangue, Pai,
que Tu derramastes por nós para a remissão dos nossos pecados, Pai. Que essa Santa Ceia nós possamos sentir a Tua presença, que nós possamos ter a oportunidade de nos aproximarmos, de nos reconectarmos a Ti, reconectarmos aos nossos irmãos e irmãs, que possamos ter um espírito humilde, um espírito de serviço pelo próximo, Pai. Assim como Jesus demonstrou durante a cerimônia do lava-pés, e agora em breve vamos estar partindo o pão e tomando o suco de uva em memória desse evento, Pai. Livra-nos de todo mal, perdoa os nossos pecados. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo permaneça nas nossas famílias, que nós possamos a cada dia mais estar mais próximos e vivendo de acordo com a Tua vontade, para um grande dia encontrar contigo no céu, Pai. Fica conosco no restante desse culto, por Jesus. Amém, Pai. E tendo dado graças, partiu o pão e disse: Isso é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Nós convidamos a todos que forem participar, que se coloquem em pé. Nós pedimos gentilmente que você, ao receber o pão e o suco permaneça em atitude de reverência e oração, para participarmos todos juntos. Nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, e ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado de sua linhagem, e quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa das transgressões do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos,
Mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça e nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O seu servo justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Primeiro Coríntios 13 embasa o capítulo de Isaías 53. E veja como é que Paulo fala sobre o mote que fez Jesus. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e conheça todos os ministérios, ainda que eu distribua meus bens entre os povos, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada aproveitará. Em atitude de reverência e contrição, vamos participar do pão juntos. Oramos. Pai Celestial, estamos aqui reunidos humildemente e com graça, pelo precioso dom de Jesus Cristo. Ao participar dessa Santa Ceia e comer este pão, lembramos do sacrifício e o amor derramado pelo seu Santo Filho. Que podemos que esta ceia, Pastor, Pai, nos fortaleça nossa fé em Ti, aprofunde nosso amor em Ti, renova nosso compromisso em seguir os Teus caminhos, a salvação e a vida eterna, Pai. Oremos no nome do Seu Santo Filho Jesus Cristo. Amém. Continuando em atitude de reverência, participemos agora do vinho.
nós declaramos ao Senhor nosso Deus que aceitamos o sacrifício de Jesus, aceitamos que o sangue derramado naquele dia foi no nosso lugar, e quando o Senhor fez isso, o Senhor pensou em nós. Amém. Quando o Senhor, aí nos céus, olhar para a terra, que o Senhor olhe e o Senhor lembre daquilo que Jesus fez por nós. Amém. No dia que o nosso nome passar em juízo, que do lado do nosso nome esteja a assinatura de Jesus. Amém. Porque nós queremos ser salvos e um dia conhecê-lo face a face. Amém. Te louvamos por isso, por Jesus. Amém. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado teu nome, teu reino venha, tua vontade na terra e nos céus se faça. O nosso pão vem hoje dar, nossas dívidas perdoa, como nós a quem nos deve. E livra-nos das tentações e dos males deste mundo, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos, eu comecei a minha reflexão contando uma história triste de um ocorrido recente. Mas nós vamos sair daqui nesta manhã cheio de esperança. Eu quero ler para você algo que nós lemos esta semana na nossa meditação matinal, Maranata. Acompanhe comigo a leitura do dia 23 de outubro, a bendita esperança. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, Tito 2,13. Disse Jesus que iria preparar-nos lugar para que onde Ele estivesse, estivéssemos nós também. Habitaremos para sempre com a sua preciosa presença e fruiremos a sua luz. Meu coração salta de alegria ante a animadora perspectiva. Queridos irmãos, nós estamos quase no lar. Céu, doce céu, será nosso lar eterno.
A cada instante me alegro ao pensamento de que Jesus vive, e como Ele vive, nós também viveremos. Meu espírito diz: louvai ao Senhor. Em Jesus há plenitude de bênção, suprimento bastante para todos e para cada qual. E por que então haveremos de morrer à míngua de pão ou perecer em terra estranha? Pode passar, por favor. Sinto-me faminta, sedenta de salvação e de inteira conformidade com a vontade de Deus. Por Jesus, temos uma boa esperança. Ela é segura e firme e penetra até o interior do véu. Proporciona-nos conforto na aflição, dá-nos alegria em meio à angústia, desperta sombras que nos rodeiam e leva-nos a perceber através de tudo a imortalidade e a vida eterna. Tesouros terrestres não nos servem de incentivos, pois a esperança que temos alcança muito além dos tesouros da terra, que são passageiros, e se apega à herança eterna, aos tesouros perenes, incorruptíveis e imaculados. Pode nosso corpo mortal morrer e ser deposto na sepultura. Contudo, a bendita esperança vai até a ressurreição, quando a voz de Jesus chama aos que dormem no pó. Fruiremos então a plenitude da bem-aventurada e gloriosa esperança. Sabemos em quem temos crido, não temos corrido em vão, nem trabalhado inutilmente. Está perante nós uma rica e gloriosa recompensa. É o prêmio em busca do qual corremos. E se perseverarmos corajosamente, certo o alcançaremos. Amém e amém. A salvação para nós. E por que nos mantemos afastados da fonte? Por que não nos aproximar e beber para que o espírito se refrigere, robusteça e prospere em Deus? Por que nos apegamos tão fortemente à terra? Existe uma coisa melhor do que a terra para nos servir de assunto de conversa e de pensamento. Podemos estar numa disposição de espírito celestial. Consideremos o amável imaculado caráter de Jesus, e pela contemplação seremos transformados na mesma imagem. Tende bom ânimo, tende fé em Deus. Quero convidar você a se colocar em pé comigo. Nós vamos nos despedir nesta manhã louvando ao Senhor, cantando sobre aquela bela manhã, quando os céus se abrirem, nós vermos o nosso Jesus, que virá nos buscar, não mais numa cruz de madeira, mas num trono de ouro, não mais vestindo, usando uma coroa de espinhos, mas uma coroa de ouro. Não terá suas vestes rasgadas e não estará nu, mas vestirá roupas brancas, talares cingidas até a altura do peito. As nuvens que nos buscarão serão carregadas de anjos que tocarão as suas trombetas, que brilharão com ouro puro somado ao belo arco-íris que estará por cima do trono de Cristo. E quando as trombetas tocarem, nós os vivos teremos a alegria de ver Jesus Cristo voltando, mas veremos aqueles que dormem no Senhor ressuscitando primeiro. Os bebezinhos que descansaram no Senhor, eles voarão para o colo do seu papai e da sua mamãe. O povo de Deus que viveu sobre forte perseguição, que passaram pela tribulação, que sobreviveram ao cansaço, a fome e a dor, drenados nas suas forças, mas fortalecidos na sua fé. Os amigos que viveram e se separaram em países distantes se reunirão. Nós não precisaremos mais temer
a guerra, a morte, as doenças, a miséria. Não haverá mais sentimento estranho ao coração do povo e dos filhos de Deus. Todos juntos seremos colocados em cima de nuvens. Será o nosso carro que nos levará para o céu. E as suas rodas, enquanto o carro voam, declaram: Santo, Santo, Santo. E quando entrarmos no céu, passaremos 1000 anos nos preparando para quando a Nova Jerusalém voltar a esta terra e tocar o Monte das Oliveiras, Deus estabelecer o seu reino e o pecado for erradicado de uma vez por todas. Queridos, nós não estamos aqui por um acaso. Deus nos colocou aqui para que aqui nós possamos e comecemos a conviver juntos, porque no sonho, no plano de Deus, eu e você vamos viver para sempre no mesmo lugar. Que nesta bela manhã todos nós sejamos prontos e preparados para vivermos eternamente com o nosso Senhor, que logo vem e não tardará. Cantemos juntos. Bela manhã, manhã de alegria, vem desfazer da noite a escuridão. É o fim do mal, da dor e agonia, e rompe o dia da salvação. Rejubilai, cantai em aleluias, cantai, cantai, aleluias. Não mais temor, não mais tribulações, louvores enchem hoje os corações. Ó, festejai do dia nova luz, saudai o Rei, saudai o Rei Jesus. Rejubilai, rompei em aleluias, cantai, cantai, aleluias. Gisele, onde está Gisele Paulozzi? Gisele, vem aqui à frente por gentileza, querida. Nós, no momento do jardim de oração, nós oramos por você e pelo pastor Paulozzi. Vocês estavam no lava-pés. Eu gostaria de fazer essa última oração e orar por vocês uma vez mais. Por favor, pode ficar aqui ao lado do pastor Paulozzi. Vocês estão completando 50 anos de casamento e matrimônio. Louvado seja Deus, pastor Paulozzi, querida Gisele, por meio século, vivendo a instituição divina para os seus filhos nessa terra.
Que Deus continue cuidando de vocês, como indivíduos, como marido, como mulher, como pais, sogro, sogra, como servos da nossa igreja. Que vocês tenham a plenitude do Espírito Santo, a proteção dos anjos, e que acima de tudo, quando Jesus voltar, vocês estejam prontos e preparados para vivermos eternamente juntos. Oremos ao Senhor. Querido Deus, o nosso desejo é que Jesus venha o mais pronto possível. A nossa vontade é de não continuarmos perpetuando essa corrida louca, que não bastasse ser uma corrida louca em si, às vezes é por nada, para nada e para ninguém. Por isso, de acordo à agenda divina, ao cronograma celestial, que é certo, definido, preciso e perfeito, nós pedimos ao Senhor que nos coloque em vigia, em prontidão, e que quando isso que nós cantarmos, que nós acabamos de cantar, desta bela manhã, que nesse dia todos nós, Deus, todos da nossa igreja, os que estão aqui, os que não estão, aqueles que já estiveram e não estão mais, que todos, nós somos filhos do Senhor, somos irmãos em Cristo, todos, não há exceção, estejamos prontos e preparados para vivermos contigo eternamente. Eu peço, Pai, aqui junto com os meus pares, os pastores voluntários, anciãos que dirigem, ajudam, promovem a igreja com mãos estendidas, nós pedimos ao Senhor, Pai, que o teu amor, o amor de Deus o Pai, que a graça preciosa de Cristo e a comunhão do Espírito esteja conosco. Que haja na nossa vida o Espírito Santo como amigo e conselheiro, Cristo como nosso Salvador, e o Senhor, como trabalhou em José, trabalhou em Jesus, trabalhe na nossa vida, para que os teus planos e desígnios todos aconteçam. Obrigado por essa amada igreja, pela Capital Brazilian, uma comunidade de amor e fé que anuncia a breve volta de Jesus. É no seu nome que nós oramos agradecidos e confiantes. Amém e amém. A graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito habite em nós, e a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito em nós estejam para sempre, eternamente. Nós nos encontraremos às 3h aqui para o ensaio do coral, às 5h para a investidura, 6h30 para o festival de outono,
Desejamos a todos um feliz e abençoado sábado. O casal Palozzi vai estar saindo, na sequência os nossos diáconos, depois nós, nossos anciãos. Um feliz sábado e bênçãos de Deus.